ladrões passam na propriedade. Mastite, um problema antigo em rebanhos de propriedades novas. O professor Marcos Veiga, da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, falou sobre as causas e alguns mitos, como, por exemplo, o uso de ordenha. Isso piora uma situação de mastite? Sim ou não? Vamos ver. A mastite ainda é uma das principais causas de descarte de vacas leiteiras. Marcos Veiga dos Santos é professor na Faculdade de Medicina Veterinária da USP e falou que a doença não vai ser erradicada, mas tem como ser controlada. As causas são diversas, inclusive ambientais, e dá as dicas de como proceder para evitar o problema. Quais seriam os passos que a gente poderia pensar no controle da mastite? Eu diria que a gente tem 4 passos principais. O primeiro deles é saber quanto que essa doença realmente está afetando o rebanho. Isso significa que muitos produtores não quantificam, eles não têm uma ideia de qual é a real situação da doença. E daí nós temos 2 formas que a doença se apresenta que o produtor tem que se preocupar. Uma é a forma clínica, que ele vê, e outra é a forma subclínica, que ela é escondida, que o produtor não consegue ver. Daí ele tem que ter a assistência de um veterinário, de um técnico que possa auxiliar ele na avaliação. O segundo passo é conhecer a causa, porque a mastite é igual a uma dor de cabeça, é igual a uma dor de barriga, é igual a uma doença que pode ter várias causas. Para aquela propriedade pode ter uma causa diferente da do vizinho. Então, é só uma manifestação de alguma razão. Você está correta. O conceito da doença é de uma inflamação. E essa inflamação pode ter várias causas. Então, muitas vezes, o produtor precisa saber qual é a causa específica dentro do rebanho dele. Então, essa é a segunda informação importante. A terceira seria, com base em quanto que a doença tem no rebanho e quais as causas, é possível ter medidas específicas para esse produtor, em termos de tratamento, em termos de manejo do ambiente que essa vaca fica, em termos de vacinação. Ou seja, tem uma série de medidas que são mais recomendadas para um tipo de rebanho em função da causa e menos recomendadas para outro. E para fechar esse ciclo, eu diria que essa é uma doença que o produtor não vai acabar, não vai eliminar, não vai ser erradicada. E sim, o conceito seria de fazer um controle para que a doença não cause prejuízos tão elevados que possa, por exemplo, significar num custo muito elevado. Mas eu diria que os passos seriam saber quanto que a doença tem de incidência no rebanho, quais as causas, e daí dentro disso a gente pode determinar medidas específicas para cada produtor. Ele explica o uso de ordenha e a relação do equipamento com a doença. Não é a ordenha em si que determina se o rebanho vai ter mais ou menos mastite, e sim 2 fatores principais. Seria a forma de uso, então se o equipamento for mal usado, sem dúvida nenhuma que ele traz um risco de mastite. E se o equipamento está bem mantido, se ele é feito a manutenção adequada. Se nós usarmos o equipamento, vou dar um exemplo que é muito simples para o produtor entender, que é o que a gente chama de sobre-ordenha. Sobre-ordenha é quando o equipamento está ligado na vaca e não tem mais fluxo de leite. Então o equipamento está causando uma agressão. Então o equipamento em si, ele só funciona dependendo do tipo de uso que o homem dá a ele, né? Então esse é um exemplo de mau uso. Outro exemplo que o equipamento de ordenha pode causar mastite é quando não é feita a manutenção adequada. Então daí nós vamos ter os problemas de vácuo, de pulsador, de regulador. Então, sendo bem objetivo, o equipamento de ordenha só traz algum problema em relação à mastite quando ele é mal usado. Então ele é usado fora daquilo que ele foi desenvolvido ou quando ele não é feito uma boa manutenção. Mas o equipamento de ordenha é uma ferramenta absolutamente essencial para o produtor crescer, o produtor aumentar a sua produção, o produtor ter mais qualidade de vida. Então ele deixa de fazer um trabalho braçal para a máquina fazer e principalmente para melhorar a qualidade. Produzir leite com ordenha manual é muito mais complicado em termos de qualidade do que com equipamento de ordenha. As causas da doença podem ter origens distintas. Causas da mastite, a gente tem 2 grupos principais. Um é a mastite contagiosa, aquela que transmite de vaca para vaca na ordenha. Como você falou, essa é uma das preocupações que o produtor tem se a ordenha não for bem feita. O segundo grupo de causas são as causas ambientais, que são aquelas causas que estão ligadas onde a vaca deita, onde ela fica, onde ela entra em contato, por exemplo, com água, com lama, com barro. Então, esse é o foco principal da nossa apresentação aqui e talvez uma das recomendações é melhore o conforto da vaca, melhore o ambiente que a vaca fique e principalmente reduz a contaminação dessa vaca para ela chegar na ordenha limpa e ter uma redução da mastite.
Só lembrando que tudo isso, o produtor tem que ficar atento à sua propriedade, lá na questão ambiental, na questão higiênica, sanitária, e aí é todo um complexo para se observar e ter mais cuidados.